Meu nome é Pablo Gentili, sou diretor da Flaxo Brasil. Quero dar as boas-vindas a todos vocês, a todas vocês, nesse momento de lançamento da primeira atividade de um ciclo que realizaremos em todo o Brasil sobre 10 anos de governos pós-neoliberais no Brasil e 10 anos de governos pós-neoliberais na América Latina. Esse é um projeto que desenvolve a Flaxo Brasil com vários parceiros e, naturalmente, o que nos reúne nessa noite é o lançamento desse livro editado pela Boitempo junto com a Flaxo. Reúne alguns dos mais profundos conhecedores da realidade contemporânea brasileira, uma coletânea organizada pelo professor Emir Sader, quem será quem vai coordenar esses trabalhos. Queria agradecer muito especialmente à Secretaria de Cultura, ao companheiro Juca Ferreira, secretário municipal de Cultura, e ao Ricardo Resende, o diretor do Centro Cultural São Paulo. O Centro Cultural São Paulo, esse lugar maravilhoso, espetacular, está fazendo hoje 31 anos. Foi cedido muito generosamente para a realização desse debate e será certamente esse início também de uma parceria que faremos junto com o Centro Cultural, diversas atividades no ciclo de debates e de reflexão. Para nós esse projeto é um projeto de análise, é um projeto de pesquisa, é um projeto de reflexão crítica acerca do que aconteceu no Brasil e na América Latina ao longo desses últimos 10 anos, mas também é um projeto de comemoração. É uma forma de festejar o enorme, extraordinário avanço democrático que viveu a América Latina e o Brasil particularmente ao longo dessa última década. E para fazer o lançamento desse livro, eu gostaria em primeiro lugar convidar o professor Emir Sader. Convidar a professora da Universidade de São Paulo, Marilena Chauí. A um dos maiores pesquisadores e economistas da América Latina, o professor Márcio Postman. E essa grande liderança política, intelectual, social, esse trabalhador que virou, pela força do povo, da militância, da participação social da sociedade brasileira, presidente de todos os brasileiros, é uma das grandes figuras, sem dúvida, da história latino-americana contemporânea, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Boa noite. Há alguns anos atrás, mais de 10, um ex-ministro da ditadura militar disse o seguinte: é bom que o PT finalmente ganhe, fracasse e deixe a gente governar o Brasil tranquilos. A primeira parte aconteceu. A segunda, estão intranquilos por outras coisas. O Brasil é outro. O Brasil mudou. Parece que esses 10 anos são muito mais tempo. Quando a gente vê alguns personagens reaparecerem por aí, parece que são não apenas do século passado, mas de 100 anos atrás. Não só personagens, o vocabulário mudou. O vocabulário agora não é marcado pelo Fundo Monetário Internacional, pela Carta de Intenções, por aquilo que um ex-presidente chamou de milhões de inempregáveis. Eu me pergunto, o que ele imagina quando ele olha para o Brasil?
próximo do pleno emprego. E o que ele imagina com a afirmação que ele fez que havia milhões de brasileiros inempregáveis? Mudou muito, mudaram um montão de coisas. E nós achamos que era um bom momento para refletir sobre tudo isso. Com o apoio dos escritores, colaboradores do livro, que acreditaram desde o começo, Marilena, Márcio Postman, Jorge Matoso, List Vieira, Bernardo Mansano, Renato Calder, não sei se tem algum mais aqui. Muito obrigado por Glauber Piva, ter acreditado no projeto desde o começo. Muito obrigado a Flaxo, que impulsionou basicamente isso, toda a equipe de Flaxo, que acreditou também que era possível e necessário. Obrigado a Boitempo, que é a melhor editora do Brasil, que faz coisas boas e bonitas. E muito obrigado ao Instituto Lula, que nos apoiou. Deixa eu dizer desde o começo que, como organizador do livro, eu tive absoluta autonomia de escolher os autores, os temas. Então, os méritos são dos autores, os eventuais defeitos são meus. Mas nós tivemos o apoio do Instituto, mas autonomia total para decidir como seria esse livro. Conseguimos do Lula a generosidade de ele dar a entrevista. O Lula não gosta de falar sobre esse tema, muito de maneira modesta. Ele falou, eu vou lá, vou ouvir vocês falarem, mas não quero falar. Então ele está aqui assistindo o que a gente está falando. Acho que ele está aguardando a voz para quarta-feira no Pacaembu. O Brasil mudou e mudou num mundo conservador. A América Latina e o mundo foram vítimas privilegiadas das mudanças regressivas no mundo. Nós passamos de um mundo bipolar ao mundo unipolar sob a hegemonia imperial americana. Passamos de um ciclo longo, econômico, expansivo para um ciclo recessivo. Passamos de um modelo de bem-estar social, de regulamentação, para um modelo liberal de mercado. E a América Latina foi vítima particular disso. Nós sofremos ditaduras militares, crise da dívida e governos neoliberais, se não faltasse nada mais, né? Fomos o continente que mais teve governos neoliberais de modalidades mais radicais. Todos fracassaram. Vários deles foram parar na cadeia, outros teriam merecido ir parar na cadeia, não foram ainda, mas fracassaram abertamente. Foi nesse bojo que se elegeram esses governos progressistas, dos quais o governo Lula e Dilma é uma expressão nossa particular, que vai constituindo o outro grande movimento histórico mais importante da história do Brasil. O primeiro foi o getulismo, e o segundo é esse movimento histórico liderado pelo Lula. Pela dimensão das transformações que faz, pela durabilidade, pela projeção internacional e pelo resgate daquilo que o Brasil tem de mais problemático. O Brasil sempre foi conhecido como o país mais desigual do continente mais desigual. E foi aí, nesse foco, que o governo Lula e o governo Dilma atacam fundamentalmente. A primeira razão fundamental para apoiar esse governo é essa. É ter diminuído a desigualdade, ter diminuído a miséria, ter diminuído a pobreza. Eu não vou falar muito, quero deixar a palavra para outros. Os textos estão aí. O livro é uma colaboração, não é um balanço oficial de jeito nenhum. Mas vejam, nós já fizemos um livro parecido com Marco Aurélio Garcia em 2010. Pela obrigação de quem se identifica com esse processo de refletir sobre ele. Vejam a vergonha do governo anterior, que tinha vários intelectuais na presidência e nos ministérios. Cadê o balanço do governo deles? Sabem escrever, sabem falar, mas têm vergonha do que fizeram. Não é teorizável aquilo, porque os pacotes vieram de fora e foram simplesmente adaptados aqui. Reclamam muito, reclamam que a economia não cresce muito. Entregaram para esse presidente da República um país com a mais profunda e prolongada crise recessiva que tivemos em muito tempo. E agora dão um palpite que a economia não cresce muito, devia fazer aquilo. É incrível disfarçar. Por que não escrever o balanço da quebra de 3 vezes da economia que eles fizeram? O Brasil tem muitos problemas pela frente, muitos obstáculos, porque estamos vivendo num mundo regressivo. Essa sanha especulativa dos empresários brasileiros vem de fora e é adaptada aqui. O governo faz tudo para retomar um crescimento econômico maior
mas eles estão com a boca torta pelo cachimbo da especulação, preferem botar o dinheiro lá ou, eventualmente, botar nos paraísos fiscais. Porque o dinheiro não desapareceu. Nenhum gato comeu esse dinheiro. O dinheiro está aplicado onde eles acham que ganham mais. Bom, esse livro é uma colaboração para a reflexão sobre o que aconteceu no Brasil nos 10 anos e a projeção de futuro. São pontos de vista diferentes entre si, não contraditórios, mas diferentes, porque vêm de óticas diferentes ou enfocam questões diferentes. O livro está à venda nas livrarias por R$30, está à venda nos lançamentos por R$20, e o livro estará disponível a partir da próxima semana, integral, grátis na internet. Porque o conhecimento... Conhecimento que Marilena, eu, Márcio, todos aqui, foi adquirido na escola pública, na militância política. Nós nos devemos à sociedade por um conhecimento adquirido na esfera pública da sociedade. Então, estará à disposição de vocês, para quem quiser ter acesso, tirar, usar, multiplicar, avisar para as pessoas que pode usar gratuitamente esse livro. É só isso que eu queria falar. Queria dizer que o próximo livro, continuação desse, certamente será o balanço da segunda década de governos pós-neoliberais do Brasil. Então nós vamos ganhar o ano que vem. Nós vamos ganhar o ano que vem e vamos continuar ganhando, porque o Brasil virou uma página que não volta mais para trás. Muito obrigado. Eu passo agora a palavra. Uma última coisa. Lembrei do Márcio porque ele representa isso no PT e na esquerda hoje. Um problema grave da esquerda era a separação entre reflexão intelectual e prática política, que vem de longe. Uma reflexão intelectual que, em geral, fica nos muros da universidade e é uma reflexão inócua, que não transforma a realidade. E a prática política, frequentemente, é pragmática, é estreita, não tem horizontes estratégicos. Esse livro, assim como todo o trabalho que o Márcio faz na Fundação Perseu Abramo, é uma tentativa, uma contribuição para reacercar a reflexão crítica, reflexão teórica da prática política. O Brasil precisa mais do que nunca disso e merece. Muito obrigado. Palavra com o Márcio. Olá a todos. Um abraço fraterno, solidário a cada uma que aceitou o convite para participar aqui desse momento tão importante, na perspectiva daqueles que acreditam realmente no Brasil e pela oportunidade de estar vivendo um momento muito feliz para todas as nossas gerações, de estar acompanhando um processo de transformação muito importante no nosso país. Quero cumprimentar também os que estão nos acompanhando pela internet. Esse é outro canal importante que nos permite chegar a muitos mais, além da presença física. Dizer da nossa satisfação e agradecimento ao Emir, ao Pablo, à editora Boitempo, por ter nos dado a oportunidade de fazer uma reflexão acerca desses últimos 10 anos. Um conjunto de autores de relevância nacional e internacional que poderiam estar aqui também tendo a oportunidade da fala. É certamente uma oportunidade singular esses últimos 10 anos, pois é a primeira vez que nós estamos constatando, na pequena experiência democrática do nosso país, termos tido a oportunidade de analisar uma experiência de governo que é uma unidade programática. Essa experiência é singular no Brasil. Não que nós não tenhamos governantes que tenham ficado por mais tempo, inclusive, como foi o caso de Getúlio Vargas, aqui já levantado pelo próprio Emir, mas também os governos da ditadura militar, que até tinham uma identidade programática, mas jamais passaram pelas urnas, pela consagração democrática. Getúlio teve a experiência democrática de 1950, mas foram 15 anos de um Brasil muito diferente, evidentemente, do que temos hoje. Então, um país que tem mais de 500 anos de história
e hoje, nesse ano 2013, completa 50 anos de experiência democrática, é para nós um momento de grande felicidade podermos olhar os últimos 10 anos e identificar que há uma unidade programática que inverteu prioridades, especialmente entre aqueles da minha categoria profissional, os economistas, que entendiam sempre que era primeiro crescer para depois distribuir. Foi necessário muita coragem, muita ousadia para começar distribuindo, para fazer com que a roda da economia passasse a crescer, depois de mais de 2 décadas de uma estagnação que fez com que o final do século XX no Brasil fosse um dos mais difíceis de estagnação, de regressão econômica e social. Basta dizer que o Brasil, de 1980, considerada a 8ª economia do mundo, tinha a cada 2 brasileiros, 1 na condição de pobreza, de miséria. O Brasil soube crescer, mas não soube distribuir. As 2 décadas subsequentes, dos anos 80 e 90, nos fizeram regredir mais. Nós, que éramos a 8ª economia em 1980, passamos a ser a 13ª economia no ano 2000. O México, inclusive, nos superou durante esse período. Nós, que tínhamos menos de 3% da população desempregada em 1980, 1.800.000 pessoas desempregadas, passamos a ter quase 11 milhões de desempregados no ano 2000. A renda dos trabalhadores, que representava 50% da renda nacional, do PIB, em 1980, regrediu para 39% do PIB no ano 2000. Não quero cansá-los com números, mas é importante não esquecê-los, porque hoje nós somos um país que, embora ainda tenha desempregados, mas ainda convive com uma realidade, que já nos coloca com um problema sério de escassez de mão de obra qualificada. E esse é um grande desafio que nós temos pela frente nas próximas 2 décadas, em que nós viveremos uma mudança demográfica gigantesca e que nos colocará o mercado de trabalho brasileiro talvez muito parecido com o que foi o mercado de trabalho do pós-guerra na Europa. Precisamos planejar muito bem esse tema, mas isso foi possível, assim como fazer com que nossa economia, que era a 13ª, passasse a ser a 6ª ou a 7ª economia, e fazer com que isso viesse acompanhado da redução drástica da pobreza, especialmente da miséria, e elevação da renda dos trabalhadores, que nos já aproxima dos 50% do PIB, quase o que nós tínhamos em 1980, ainda há muito o que fazer. E o que nós precisamos considerar a partir da experiência desses 10 anos, que nos reforça e que nos dá otimismo, que é possível mudar, continuar mudando esse país, é a identificação que nós temos hoje de novos personagens que foram frutos das transformações. Dos mais de 22 milhões de empregos gerados nesses últimos 10 anos, dos mais de 1.300.000 moradias constituídas especialmente para aquele segmento que ou teria a oportunidade do Estado de financiar de forma subsidiada, ou então permaneceria nessa condição de sem casa. Aos mais de 1 milhão de estudantes oriundos de famílias humildes que chegaram ao ensino superior. Uma batalha inegável, mas no que reforça e nos dá a primazia de saber que podemos chegar ao final dessa 2ª década do século XXI, tendo superado a miséria, de fato, e nos colocado entre um país com condições plenas de seguir sendo um país desenvolvido, abandonando a grande chaga do subdesenvolvimento que marca a herança, a trajetória do nosso país. Essa é uma aposta inegável da democracia, não obstante os seus problemas, mas a capacidade que a democracia nos abriu nesses últimos 10 anos de fazer com que o povo brasileiro se transformasse no grande protagonista das transformações que vivemos hoje. Esse é um marco inegável da transformação da democracia de uma elite de uma democracia de massa. Essa democracia vai avançar e nós já sabemos o caminho de tornar, de fato, as possibilidades que por muito tempo foram para poucos quase monopólios sociais e hoje oportunidades que se universalizam. Isso foi possível apenas e tão somente pela política. Se não fosse a política, nós não estaríamos aqui. A coragem, a política de construir entre diferentes uma convergência
é um grande marco. É um grande marco que nos coloca entre as alternativas para enfrentar a crise que estamos vivendo já desde 2008. Essa capacidade de construir na adversidade uma maioria tem um mérito inegável, e nós estarmos aqui podendo colher com ele, com o presidente Lula, a sua marca. A construção da maioria política é o principal sinal, a nosso modo de ver, que permitiu chegarmos onde nós nos encontramos e olhar para trás. Sabemos que ainda tem muito o que fazer, mas já nós estamos muito distante daquele ponto que nos encontrávamos 10 anos atrás. Essa é uma marca de entusiasmo, uma marca que recuperou a simbologia, a autoestima do povo brasileiro, e é para ele que este livro de reflexão está sendo oferecido. Fazia tempo, e até alguns diziam em algum momento do início desse século, do silêncio dos intelectuais. Os intelectuais já estão fazendo muito barulho, e é um barulho de alegria, é um barulho de felicidade, mas também um barulho de compromisso com as transformações para os próximos anos. Transformações que devem seguir, porque o povo não quer mais ser liderado. O povo brasileiro quer liderar um novo projeto de desenvolvimento, e nós estamos nesse caminho. Muito obrigado, parabéns a todos que ajudaram a construir esse momento. Marilena Chauí. Eu vou falar num tom que não é o meu, porque eu estou com uma gripe do cão, e se eu falar no meu tom, eu vou tossir feito uma louca. Então, vou falar numa voz que não é minha e que me desgosta muito, mas é a voz que sobrou. Eu queria começar lembrando, eu coloquei isso no texto que eu escrevi para esse livro extraordinário, eu queria começar lembrando ao Emir que houve um momento em que o Emir propôs um livro, e vários dos que estão aqui colaboraram com esse livro, e cujo título era "E agora, PT?". Porque foi um momento de encruzilhada, um momento em que tivemos vitórias no nível municipal, no Brasil inteiro, tivemos vitórias no plano dos legislativos e uma desgraceira em todas as eleições no plano executivo e para a presidência da República. E a pergunta do Emir era: e agora, PT? Como é que nós vamos refletir sobre isso? Bom, refletimos. e houve uma resposta, né? Que são esses 10 anos extraordinários da história do Brasil. Eu acho que, eu não sei o quanto o livro é capaz de apresentar isso. Eu não sei o quanto nós temos consciência de que aconteceu uma revolução social no Brasil. Aconteceu uma revolução social no Brasil sobre a qual eu vou dar 3 exemplos, só 3. Eu não vou falar da questão do emprego, nem do salário, do aumento do salário mínimo, nem dos direitos sociais, nem do Bolsa Família. Eu não vou falar daquilo que produziu a mudança estrutural nesse país. Eu vou falar daquilo que aparece na superfície, como uma mudança na sociedade brasileira. O meu primeiro exemplo é o efeito do Bolsa Família para as mulheres. Vocês sabem que o Bolsa Família vai para as mulheres. Vocês não imaginam o que isso alterou o modo de constituição da relação familiar, da relação homem-mulher e da
maneira pela qual as mulheres se percebem como sujeitos sociais, como sujeitos políticos, e não apenas como instrumento de uso. É uma coisa absolutamente gigantesca. Porque o que o Bolsa Família fez foi mudar um conjunto de relações interpessoais que alteraram a maneira tradicional de configurar a família trabalhadora no Brasil. E com ela, o restante da vida familiar. Isso é gigantesco. Isso, 6 décadas de feminismo no mundo inteiro não fizeram. Conseguiram resultados aqui e ali, em tal país, em tal cidade de tal país, em tal campo de atividade, nisso ou naquilo, mas uma mudança estrutural que muda o conceito de família e o modo de operação de família. 5, 6 décadas de feminismo não fizeram, e o Bolsa Família fez. Então, é preciso meditar sobre a maneira pela qual os programas sociais, no caso o Bolsa Família, penetraram no fundo da constituição da sociedade brasileira. É lá que a coisa mexeu. Então, no nível da superfície aparece a adesão ao que o Singer, contra a minha vontade, chama de lulismo. Mas isso é um modo de aparecer de alguma coisa que é muito mais profunda e que explica essa adesão. Essa adesão decorre de uma mudança nas relações intersubjetivas e nas relações institucionais no interior da família trabalhadora. O segundo exemplo que eu quero dar é o ProUni. Nós não somos, a gente sabe todas as críticas que o ProUni recebeu. Todas as críticas que o ProUni recebeu, né? Primeiro, porque mandou para as escolas particulares, é claro, o governo está financiando as universidades particulares, os centros universitários particulares, é para dar dinheiro para as particulares que o ProUni coloca os estudantes nas escolas particulares. Primeiro houve essa grita. Depois houve a grita, e eu vou falar muito dessa grita daqui a pouquinho, houve a grita de que, imagine, é tudo estudante que não está preparado, que está tomando o lugar daqueles que podem efetivamente fazer o ensino superior. Isso é para desprestigiar o ensino superior, é para baixar o nível do ensino superior. Depois, cada uma dessas críticas foi feita com tambores, clarinetas e tamborins e pandeiros tocados pela Rede Globo, pela mídia toda, e por essa coisa odiosa, com a qual eu vou terminar minha fala daqui a pouco, que é a maldição da classe média. Bom, então, ora, o que o ProUni significa? E, na esteira do ProUni, o que significa o Enem e o que significam as cotas? Porque agora a gritaria é, mas escuta, como? Como que vai ter cota para eles nas universidades públicas? Então, a primeira crítica era, claro, o governo está fazendo isso para favorecer as particulares. É para favorecer a privatização do ensino. É por isso, o ProUni existe para isso, a gente sabe. Mas agora, que são as cotas para o ensino público, mas como é que o governo faz uma coisa dessa? Uma parente minha ligou para mim e disse, Marilena, é uma coisa medonha que o governo está fazendo. Eu falei, que foi? Você não sabe, Marilena, o governo está introduzindo o racismo no Brasil. E eu falei, mas como? Esse é negócio de cota. De cota para os alunos das escolas públicas dentro da universidade. E você sabe, a maioria vão ser negros.
que não vão conseguir acompanhar o curso superior, vão ser inferiorizados, vão ser massacrados, e o governo criou o racismo no Brasil. Então, vai por aí, certo? É claro, os cães ladram, mas a caravana passa. Então, a caravana está passando. O que significa o Enem no longo prazo? No longo prazo, o Enem significa o fim da indústria do vestibular. E ao acabar com a indústria do vestibular, significa forçar a reestruturação dos chamados grandes colégios, esses que têm franquia no Brasil inteiro e que não fazem outra coisa senão preparar os alunos através de um tampa-olho, né? Preparar os alunos só para o vestibular, só para o vestibular. E quando o Enem funcionar a todo vapor, com todas as possibilidades para as quais ele foi criado, fizer a desmontagem do sistema do vestibular, fará junto com ele a desmontagem do sistema privado do ensino médio. Então, é gigantesco isso. Portanto, uma mudança estrutural na educação brasileira está a caminho, que precisa ser levada em conta. E o terceiro ponto que eu quero frisar muito é o fato de que, contra o que acha o meu presidente, não há no Brasil uma nova classe média. Existe no Brasil uma nova classe trabalhadora. Essa nova classe trabalhadora é resultado das políticas econômicas contra o neoliberalismo. Ela é o resultado da maneira pela qual a política econômica se voltou não só para a questão do emprego e dos direitos econômicos e sociais, mas se voltou também para a necessidade de repor como um problema, porque para nós é um problema que nós temos que examinar, uma nova classe trabalhadora. Eu chamo de nova pelo seguinte: ela é nova porque ela nasce no interior da formulação neoliberal. Portanto, ela nasce no interior da fragmentação da produção industrial, da privatização e terceirização dessa produção, do poderio do capital financeiro e, sobretudo, ela nasce no momento em que há uma mudança na relação entre o conhecimento e a produção. Na tradição do capitalismo, o conhecimento, ou seja, a produção da ciência, a ciência, sempre foi um conhecimento teórico, puro, que precisava de instrumentos tecnológicos para se desenvolver e que determinava o modo como os instrumentos tecnológicos se desenvolviam também. E, como consequência dessa relação entre o saber e a técnica, o conhecimento científico passava a uma etapa de conhecimento aplicado, que o mundo industrial, o mundo fabril, né, usou. Havia, portanto, uma conexão entre a ciência e a produção econômica, mas que vinha do fato de que havia aspectos da produção científica que eram aplicáveis. Isso desapareceu. Hoje, a ciência se tornou, enquanto saber, uma força produtiva. Ela é constitutiva da acumulação e da reprodução do capital. E, junto com ela, a tecnologia. O que faz com que os portadores de conhecimento
seja de conhecimentos científicos, seja de conhecimentos técnicos, que tradicionalmente estariam alocados na pequena burguesia ou na classe média, hoje, por mais que vociferem, fazem parte da classe trabalhadora, porque o saber se transformou em força produtiva. Ele é constitutivo do capital. O fato, portanto, de uma grande parte de números nos mostrarem que os empregados no Brasil estão alocados majoritariamente no chamado setor de serviços, não significa que eles formam uma classe média nova. Porque esses serviços são parte dessa maneira pela qual a produção se reorganiza à luz do poderio financeiro e à luz da mudança do lugar ocupado pela ciência. Portanto, o que surge no Brasil é uma nova classe trabalhadora muito complexa, muito diferente daquela que tradicionalmente a gente conhece e que precisa ser compreendida e estudada, porque ela é majoritariamente o sujeito político da próxima década. É ela que é o sujeito político. E, portanto, é sobre ela que nós temos que nos debruçar e não pensá-la como uma nova classe média. Por que aparece como se fosse classe média? Primeiro, porque se usa o critério das pesquisas de mercado, com a classe A, B, C, D, E. Então, as mudanças sociais foram tais que diminuiu a classe E, diminuiu a classe D e aumentou a classe C, aquela coisa arada que os institutos de pesquisa falam e muitos dos cientistas sociais falam também. Isso não tem nada a ver com a estrutura de classe da sociedade capitalista. Não é por aí. Não é pela escolaridade, pela renda e pela profissão que eu determino, e pelos gostos de consumo, que eu determino uma classe social. Então, usando esses critérios extrínsecos, abstratos, se pode dizer que tem uma nova classe média. Mas não tem, porque isso não define uma classe social no modo de produção capitalista. O que define uma classe no modo de produção capitalista é a maneira pela qual ela se insere na relação entre os meios sociais privados de produção e a força produtiva e as relações de produção. É aí que a coisa toca. Portanto, o critério ABCDE, EFGH, IJKL, o alfabeto inteiro que se quiser, não quer dizer coisa nenhuma. O segundo motivo é, se um de nós tivesse ido à Europa no começo dos anos 60, teria tido uma surpresa, vindo do Brasil, é claro, teria tido uma surpresa enorme. Porque nós, no Brasil, sabemos que a classe trabalhadora é miserável, analfabeta, carente, ignorante, todas essas coisas que a gente sabe que a classe trabalhadora é. Aí você chegava na Europa, encontrava os trabalhadores tinham um carro. Os trabalhadores franceses tinham 2 cavalos da Renault, os ingleses tinham o Biriba do Morris, os italianos tinham o Cinquecento da Fiat. Eles tiravam férias, eles saíam de férias com a família. Iam para a praia, no Clube Mediterrâneo. Eles tinham creche, escola pública, hospital gratuito, salário-desemprego. Os filhos, além de ir para a escola primária e para o ensino médio, iam ou para as escolas técnicas ou para as universidades. E não passaria pela cabeça de ninguém, mas de ninguém, dizer que a classe operária europeia tinha ido para as cucuias e que ela tinha virado classe média. A perspectiva de que
dispor de um conjunto de bens de consumo de massa e dispor de um conjunto de direitos sociais significa mudar de classe? Não. Significa que a classe conquistou os seus direitos e o seu lugar. Então, é isso que precisa ficar claro para nós. O fato de que nós tenhamos uma nova relação da classe trabalhadora com o universo do consumo de massa, com os direitos sociais, com os direitos econômicos, com os direitos civis, com os direitos culturais, não significa que ela virou classe média. E por que eu defendo esse ponto de vista? Não é só por razões teóricas e políticas. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. Então, eu me recuso a admitir que os trabalhadores brasileiros, porque eles galgaram direitos, conquistaram direitos, esses direitos foram conquistados por 20 anos de luta, 20 anos de luta, fora os 500 anteriores de luta e desespero, e dizer que essas lutas e essas conquistas fizeram a gente virar classe média de jeito nenhum, de jeito nenhum. A classe média é uma abominação política, porque ela é fascista. Ela é uma abominação ética, porque ela é violenta. E ela é uma abominação cognitiva, porque ela é ignorante. Fim. Vamos ter em conta o seguinte. Agora, depois de tantos anos de luta, que eu cheguei a ser considerado classe média, essa mulher avacalha com a classe média. Não é possível. Mas ela, deixa eu contar uma coisa para vocês. Por que eu tinha pedido para o Emir Saad de não falar aqui? Primeiro porque tem na mesa 3 pessoas que ajudaram a organizar o livro, trabalhar o livro e ao lançamento de um livro. E eu acho que vocês já cansaram de me ouvir falar. A segunda coisa que eu acho importante no lançamento do livro é contar uma pequena história para vocês do que acontece no Brasil. Em 1979, depois que nós fizemos o segundo estágio de greve no ABC, um grupo de companheiros ligados aos professores resolveram publicar um livro chamado Lula e seu discurso, uma coisa assim que eu nem lembro mais, e foi feito por um grupo de amigos, ligado à área da educação, e nós fomos lançar o livro lá, me parece que na Brasiliense, e era um livro mais ou menos desse volume assim, contava história, era Lula discurso, Lula entrevistas e discurso, era uma coisa assim, que era sobre as greves de 78 e 79. E eis que nós estamos lançando o livro e aparece um cara do Partidão que tinha recém-chegado do exílio, não tinha participado de nada das greves, não conhecia ninguém, e esse cidadão faz um livro contra as greves, achando que os metalúrgicos estavam errados em fazer greve. Eu fiquei pensando, que desgraça, o cara não morava no Brasil, não sabe por que nós fizemos greve,
E o cidadão simplesmente, sem perguntar para nenhum metalúrgico grevista, escreve um livro contra a greve. E depois eu descobri o que é o preconceito contra aqueles que não fazem parte da chamada turma que manda, sabe, no nosso quintal. Eu descobri quando cheguei à presidência porque havia uma loucura tão grande, e eu acredito que um pouco era ansiedade, era de pessoas que, com 3 meses, já achavam que o governo tinha acabado. Era indescritível. Eu falava, porra, nem comecei. Sabe? Nem comecei, o cara já disse que eu acabei. O cara não dava tempo para o rito normal da governança. Pois bem, o que nós tínhamos em mente? Bom, os apressados escreveram muita coisa contra o governo. Tem uma literatura farta contra o governo e contra o PT. E eu sempre tive paciência de que somente o tempo é que iria se encarregar de colocar as coisas no lugar. E possivelmente eu tive uma grande lição de vida que em 1989, 88, eu estava em Havana, quando o companheiro Fidel Castro, ou melhor, não, foi em 89, já quando tinha caído o Muro de Berlim, quando o companheiro Fidel Castro fez um discurso, num ato com muita gente da juventude rebelde, fazendo uma autocrítica da política vinculada à União Soviética, que ele tinha aprendido a defender pessoas que eram heróis e que, de repente, foi transformado em bandido. E pessoas que ele passou a vida inteira tratando como bandidos, de repente viraram heróis. E que ele, então, se arrependia de não ter, sabe, ensinado de forma prioritária a política e a história da América Latina, ao invés de ter ensinado ao povo cubano a história da Rússia. Aquilo me permitiu compreender que eu não deveria ter nenhuma pressa em responder àqueles que achavam que o governo não tinha dado certo. Eu não tinha, porque eu aprendi também que quando você começa a subir uma subida muito grande, nem todo mundo consegue chegar ao final. Alguns cansam antes, alguns desanimam, né? Nem todo mundo sobe até o 20º degrau. Agora, o que eu tinha consciência é de que era possível fazer as coisas acontecerem neste país. E eu queria dizer para vocês que uma das coisas mais sagradas para mim era a certeza que eu tinha, era a crença que eu tinha. Sabe, não teve um momento adverso na minha vida que eu não acreditava que era possível fazer. Quando, em 2005, a elite brasileira e uma parte da imprensa brasileira apregoava aos 4 cantos do mundo que o governo Lula tinha acabado, eu lembro que uma vez no Conselho de Desenvolvimento Social e Econômico, eu disse, olha, eu não vou fazer como Getúlio, que deu um tiro no coração. Eu não vou fazer como o João Goulart, sabe, que foi embora. Eu, sinceramente, vi o que eles fizeram com o JK, porque o JK é fácil falar bem dele agora, mas quando ele tentou concorrer às eleições, os mesmos que não gostam de mim diziam, ele não pode concorrer. Se concorrer, não pode ganhar. Se ganhar, não pode tomar posse. E se tomar posse, não pode governar. Diziam isso. Então, eu tinha consciência que o meu problema com parte da elite política deste país e da elite da imprensa brasileira era o meu sucesso. Se eu fracassasse, eles falariam bem de mim. Coitadinho do operário, coitadinho, chegou lá, mas ele não tem culpa. Ele não tem culpa, coitadinho. Ele não estava preparado, gente. Ele não veio da nossa escola.
Sabe? Agora, quando nós começamos a ter sucesso, é que inspirou o ódio. Sabe? Eu chego a dizer quase que ódio. Porque, muitas vezes, você fugiu, sabe, da crítica política, da contestação ideológica, para um ódio de classe. Coisa que eu nunca alimentei. Nunca alimentei. Eu tinha consciência de que eu tinha sido eleito para governar para todo mundo. Pois bem, qual é o legado, dentre tantas outras coisas boas que aconteceram nesse país? Eu digo todo dia que, se alguém perguntasse para mim qual o legado mais importante que eu deixei para o país, eu não ia falar do Bolsa Família, não ia falar do ProUni, não ia falar do Reúne, não ia falar do FIES, não ia falar do Minha Casa Minha Vida, do PAC 1, do PAC 2, da eleição da Dilma, não ia falar nada disso. Eu acho que o grande legado que eu deixei para este país é que eu mostrei que é possível um governante governar de forma republicana, sem odiar aqueles que me odiavam. Permitindo que pela primeira vez na história deste país, o palácio, que até então era para reis e rainhas, para banqueiros e para grandes empresários, continuou sendo, com uma diferença. É que lá entrava os índios, os rancerianos, os sem-tetos, os favelados, os moradores de ruas, os portadores de deficiência física, fazendo com que, pela primeira vez, aquela casa fosse efetivamente uma casa de todos e não apenas uma casa de uma pequena parcela da população brasileira. O legado de fazer 74 conferências nacionais sobre o que vocês possam imaginar de conferência, e nós fizemos, e eu participei da grande maioria delas, e ouvia mais do que falava, e ouvia as pessoas contestarem o governo, falar mal do governo na minha cara, e eu aprendi que a gente não pode gostar do povo apenas quando a gente é candidato. A gente tem que gostar, sobretudo, quando a gente ganha as eleições. Por quê? Porque muitas vezes vocês não sabem a dificuldade de governar. Tem gente que saiu do PT logo no começo porque é difícil governar e é difícil, sobretudo, você começar a falar bem de você mesmo, falar bem do governo, defender coisas. Tem gente que só aprendeu a nascer para contestar. Ou seja, se uma pessoa decidiu que eu sou feio, não adianta. Eu posso me embelezar, não vou chegar a colocar batom, mas vou me cuidar, vou... Não adianta, eu sou feio. Então, na política é a mesma coisa. É a mesma coisa, ou seja, tem pessoas que nasceram para achar que a gente não deveria governar. E eu achava que a gente poderia aprovar, e provamos. Ou seja, eu lembro de um dia que falaram, tinha uma briga lá em Brasília de que os deficientes visuais não poderiam levar os seus cães-guia na igreja, não poderiam entrar no metrô, não poderiam entrar em shopping. E eu ficava pensando, bom, qual é o gesto que eu vou fazer para as pessoas perceberem que isso é burrice ou ignorância de uma parte da classe que você tanto falou aqui, tanto gosta. Ou seja, eu fiz uma convocatória para quase 500 portadores de deficiência visual, numa linguagem popular, os cegos, entrassem dentro do Palácio do Planalto com seus cães-guias. Nenhum cachorro latiu, não roubaram nada, não fizeram cocô e não fizeram xixi dentro do banho. Ou seja, eu com esse gesto queria apenas quebrar o preconceito. Eu lembro do dia que os sem-teto foram para dentro do palácio do governo, e quando abri a palavra para eles, o cara falou, não quero falar.
eu não tenho mais nada para reivindicar. Sabe, eu acho que a grande conquista nossa não é pedir mais nada para o senhor. É saber que a gente está aqui dentro do palácio, falando em igualdade de condições e não chamando você de excelência, chamando você de companheiro Lula. Ou seja, esse valor simbólico não tem preço. Esse valor simbólico é uma conquista de uma parte da sociedade que até então só entrava nos discursos como uma estatística social. Porque a estatística, qualquer intelectual pode saber. Mas se o filho da mãe, souber da estatística que tem 1 milhão de brasileiros que tem dor de barriga todo dia e ele nunca teve, ele não sabe o que é dor de barriga. Ele tem que ter. Se ele sabe que tem 500 mil passando fome e ele não sabe o que é a lombriga maior comer a menor todo dia de manhã, ele não sabe o que é fome. Olha, o que nós fizemos foi então fazer com que essa gente, e para mim foi o dia mais sagrado da minha vida, foi o dia que eu percebi que a peãozada do meu país não viu o Lula como diferente. Eles se achavam na presidência da República. Eles descobriram que um deles estava lá. Esta para mim é a grande conquista, de poder passar na rua e encontrar um companheiro que está com uma carrocinha e ele me tratar como companheiro. Sabe, nós temos que aprender que ele é nosso companheiro de verdade, que ele está catando o lixo que a tal da classe média joga na rua. Ele está fazendo sem ganhar o que alguns ganham. Então, fazer com que as pessoas... Eu lembro um dia, Marilene Chaui, o dia que eu recebi os rancenianos no palácio. Sabe? E beijei cada mulher ou cada homem com todas as sequelas daquilo que muita gente no Brasil ainda conhece por lepra. E beijei cada pessoa. Foi uma choradeira coletiva, porque eles não acreditavam que tivesse um governante que deixasse eles entrar dentro do palácio, porque não eram as figuras com a aparência mais bonita do mundo. Ou seja, eu acho que esse legado, sabe, de fazer, sabe, a sociedade compreender que era ela que estava lá, que eu era apenas... Eu era uma coisa de passagem. E aí, quando eu deixei a presidência, eu fiz uma coisa que foi o seguinte: 1 ano antes de deixar a presidência, Marlene, não sei se você recebeu, se não recebeu, eu vou mandar para você, que é o seguinte: nós fizemos um inventário do governo. Eu terminei o governo com a companheira Miriam Belchior, por conta da Casa Civil, coordenando, sabe, uma prestação de conta do governo, e registramos em cartório cada centavo e cada obra que o governo fez. Registrado em cartório. E eu dizia para os ministros: não mintam, porque vai ter a sua assinatura e vai ter o carimbo do cartório. Se esse país, os governantes que me antecederam, não tinham coragem de dizer o que fizeram, eu tenho orgulho de dizer cada coisa que eu fiz e cada coisa que eu não fiz. E isso está... A ideia, não sei se já foi, era para ser enviado para cada universidade, para as centrais sindicais, para cada congressista, para editores de política dos jornais, mas deve estar no site do governo, é só entrar que vai achar. Agora, é preciso ter vontade para querer publicar, porque nem todo mundo gosta da boa notícia. Então, essa coisa foi feita apenas para a gente deixar registrado, porque quando eu cheguei na presidência, nem a agenda dos outros presidentes a gente tinha. E depois vem aquele negócio, o Lula vai escrever o livro dele, porque todo presidente escreve o seu livro. E eu fiquei pensando, nenhum presidente pode escrever um livro de verdade. Porque um presidente, ele não pode contar tudo o que aconteceu nas relações dele no mandato presidencial. As conversas com outros chefes de Estado, as reuniões ministeriais, coisa que você pode contar, coisa que você não pode contar. Então eu falei, eu não posso escrever um livro e não contar tudo. Então vai ser uma biografia meia boca. Aquelas, eu me amo, só tem virtude e nenhum defeito.
Então eu resolvi não fazer. Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um livro que não é feito por mim, que vai ser, acho que o 2º ou 3º ou 4º livro, sabe, em que tem entrevista comigo, mas tem entrevista com a sociedade brasileira. Tem entrevista com morador de rua, com índio, com gente da cooperativa de catador de papel, com empresários grandes, pequenos e médios, com políticos da oposição, da situação, tudo quanto é coisa, com sindicalistas, com sem terra, com terra. Ou seja, é aquele negócio, é ficar nu diante da sociedade para ela dizer o seguinte: o que significou o governo nesses últimos 10 anos no Brasil, no caso, o governo Lula. O que significou? Sabe? Então vai ser contada uma história do governo a partir da compreensão das pessoas. Eu acho que é mais verdadeiro e eu acho que é menos pessoal do que aquela biografia que ninguém vê, ninguém lê, né? Eu acho que ninguém lê, sabe? Eu acho. Então eu preferi fazer isso. Obviamente que uma vez eu assisti uma palestra tua na internet sobre essa questão da classe média, menos agressiva do que está aqui, e ainda bem, porque em 82, quase que ela é minha candidata a vice-governadora aqui. E como candidata a vice, ela não poderia falar metade do que ela falou aqui. Sabe, eu penso que nós estaríamos fora do páreo, viu, ô Márcio? Mas de qualquer forma é um pouco isso. Eu quero agradecer ao companheiro Emir, porque quando ele me procurou com a ideia, procurou o Dulce, conversou com o Dulce, depois conversou com o Paulo, depois conversou comigo, uma coisa eu posso dizer para vocês, tá? Para mim, o livro, as pessoas que escreveram aqui não tiveram que pedir licença ao Lula, não tiveram que pedir licença a Dilma, ou seja, cada um escreveu aquilo que quis escrever. Eu duvido que tenha alguém que diga: o Lula me ligou, o Lula não gostou, sabe? Duvido que alguém diga: o Lula pediu para ler o livro antes. Duvido. Eu, aliás, ainda não li o livro, tá? Mas eu estou lendo demais agora, vocês não imaginam como eu estou lendo. Olha, é verdade, eu depois que deixei a presidência, estou lendo mais do que eu li tudo antes da minha vida. E depois que eu peguei o câncer, então, aí é que eu lia. É com medo de morrer e também continuar no céu meio analfabeto. Eu falei: deixa eu me preparar um pouco aqui para chegar um pouco mais culto lá em cima. Então, eu quero te dar os parabéns e vocês viram que tem um jornal agora que está tentando me transformar num lobista. É fantástico. É fantástico. Eu digo sempre: eu não sou lobista, eu não sou conferencista e eu não sou consultor. A única coisa que eu sou é um divulgador das coisas que eu fiz neste governo. E as pessoas talvez fiquem preocupadas porque eu cobro caro. E não digo quanto cobro. Essas pessoas pagam para ouvir um governante fracassado, tem que pagar bem para ouvir um governante vitorioso. Sabe? Agora, se quiserem saber quanto que eu cobro, me contrate. Aí na hora da assinatura fica sabendo. Então, eu agora mesmo estou indo eu vou a Porto Alegre nos 10 anos do PT, você vai estar lá, a presidenta Dilma vai estar lá, depois eu vou fazer um debate, uma palestra paga lá em Mendonça, e bem paga. Aí depois eu vou a Buenos Aires, que chique, vou jantar com a presidenta Cristina. Depois vai inaugurar uma universidade feita pelo Sindicato dos Porteiros de Prédios e coisas lá, universidade. E depois vou receber de uma vez só 8 títulos de doutor honoris causa. Aí é demais.
Aí depois nós vamos fazer um debate com intelectuais, com sindicalistas, para discutir a questão da integração. Aquela história que você já participou de uma reunião, porque nós precisamos levar a integração da América do Sul, da América Latina, mais a sério. Nós temos chinês, nós temos, de um lado, chinês nos comendo de um lado, americano com o tal do Pacto do Pacífico nos comendo de outro, e se a gente não tomar cuidado, a gente vai ficar isolado, vai ficar solito. Então, é o seguinte, nós vamos continuar trabalhando, nós vamos precisar muito de vocês. Eu fico muito feliz porque esse poste quase ganha as eleições em Campinas, por pouco não ganha as eleições de Campinas. Nós vamos ter eleições agora esse ano, eleições do ano que vem importante. Pode ficar certo que eu vou estar participando das eleições, sou cabo eleitoral, sabe? Estarei na rua 24 horas por dia, porque eu acho que a experiência bem-sucedida desse país tem que continuar, porque o povo apenas... Eu lembro, eu tinha uns 12 anos de idade, eu morava aqui na Vila Carioca. Não sei se todo mundo conhece a Vila Carioca, é um pouco da divisa com São Caetano, ali perto do Hospital de Heliópolis, onde tem o grande... que hoje não é mais favela de Heliópolis. Eu morava ali, eu morava num quarto e cozinha, e o banheiro do lado de fora, utilizado pelos bêbados que viviam no bar, sabe? Era aquele banheiro que a gente utilizava, eu, minha mãe, 2 irmãs e mais 11 parentes que moravam lá. Dormia num quarto e cozinha. Imagina como era. E eu fico lembrando que a gente só comia feijão, arroz, e quando tinha uma carnezinha de segunda, fazia com bastante molho, e para a gente comer mais, ia colocando farinha e colocando mais molho, colocando farinha e colocando mais molho. Aquilo virava um cimento. Daí porque toda a família é minha barrigudinha, ou seja, aquilo... mas a gente sabia... Você sabe uma coisa fantástica? Minha mãe nunca reclamou. E eu fui aprendendo de que eu estava comendo aquilo, mas eu podia melhorar. Eu podia melhorar. E essa crença de que eu podia melhorar, de que o Brasil poderia melhorar, que eu carrego até hoje. Tem gente que fica vendendo peixe vivo. Você imagina um investidor estrangeiro sair de Londres e vir aqui no Brasil estudar a perspectiva de investimento, e ele depara no mesmo dia com o Estadão, com o Globo, com a Veja, com a Época, ou seja, ele vai embora correndo. O país acabou. O país acabou. Sabe? O meu amigo Mário Soares, ex-presidente de Portugal, veio fazer uma entrevista comigo quando eu era presidente da República. Ele trabalhava para uma TV pública lá em Portugal. E ele veio e trouxe embaixo do braço Le Monde, trouxe aquela revista mais importante da Alemanha, trouxe The Economist, trouxe, sabe, não sei o que, Time, não sei das quantas, sabe. Eu achei fantástico o cara falar Time, porque eu achava que era time, mas de qualquer forma, sabe, eu achava fantástico. Ele falou assim para mim, ô Lula, eu estou estranhando o que está acontecendo no mundo. Eu vou na Espanha, a imprensa portuguesa, a imprensa francesa, a imprensa inglesa, a imprensa americana, a imprensa alemã, a imprensa italiana, todas elas mostram o Brasil como o país mais extraordinário, que as coisas estão dando certo, que é para a gente vir aqui investir. Eu chego no Brasil e me deparo com a imprensa nacional, o país acabou. O país acabou. Eu acho, gente, que isso é um fato fantástico. Que vocês que são jovens, prestem atenção. Isso é um fato fantástico. Porque vocês que estão vivendo isso, eu fico me perguntando como é que um grande editor de um jornal deste país, daqueles que sabem tudo, aqueles caras porreta que escreve tudo, como é que ele compreende, sabe, se gerar 22 milhões de empregos nos anos que tem mais desemprego no mundo? Como é que é possível, durante 10 anos, aumentar sucessivamente o salário da classe trabalhadora brasileira
e a inflação está sob controle? Como é possível aumentar o salário mínimo durante 9 anos seguidos e não quebrar a Previdência Social? Hoje ela tem um déficit menor de toda a sua história. Como é que pode reduzir a dívida pública de quase 60% para 35%? E as coisas continuam dando certo nesse país. Obviamente que deve ser muita sorte nossa. Nós vamos supor que nós sejamos totalmente incompetentes e só tenhamos sorte. Ainda que seja assim, pelo amor de Deus, não vote em ninguém que não tenha sorte, porque senão será uma desgraça este país. Por isso, eu queria agradecer a vocês, pedir perdão porque eu disse que não ia falar e falei pra caramba. E amanhã eu tenho que fazer 2 discursos ainda, sabe? E discurso no PT é mais demorado, porque quanto mais as pessoas aplaudem, mais você quer falar. Eu falo também com vaia, viu? Eu não me importo, não. Para mim, vaia e aplauso é a mesma coisa, é só começar. Não tem nenhum problema. Mas amanhã nós vamos ter 10 anos lá, vai ser sobre política externa. O Marco Aurélio vai fazer a exposição inicial, depois fala a presidenta, fala o Rio Falcão, que está aqui, o nosso presidente do partido, depois vai falar os presidentes dos partidos aliados, aí depois eu vou falar para o Conselho de Desenvolvimento do governador do Rio Grande do Sul, aí vamos fazer a peregrinação pela Argentina. Eu só queria dizer a vocês o seguinte: não desanimem nunca da política. Eu fico horrorizado, Emir, quando eu leio notícias tentando desestimular a política. Depois da política é só desgraça. A Itália, não faz muito tempo, a Itália era um país que eu tinha como modelo o Partido Comunista maior do Ocidente. Toda eleição tinha 30%, parecia o PT, 30%. Parece que eles não queriam chegar ao poder. É verdade. Parece que eles não queriam chegar ao poder, porque toda eleição tinha 30%, era o mais importante partido, modelo de política para a esquerda do mundo inteiro. Pois bem, aí começou a se criar a história da negação da política, começou a surgir as ligas, começam a surgir as ligas daqui, liga de lá. O que resultou? Berlusconi. Imagine. E agora nem Berlusconi. Agora foi a negação, sabe, da política na Itália, o que eu acho grave, o que demonstra que não depende apenas da quantidade de anos de escolaridade. Veja que não está intimamente ligado. Você veja, o Gorbachev, eu não tenho nada do Gorbachev, eu achava até bonito aquele homem da manchetinha na testa. Ele tinha na testa, a Angélica tinha nas pernas. Então, não é verdade? Não era mais ou menos igual as manchas? Bem, era uma coisa extraordinária. E eu ficava, no começo, eu fiquei fascinado com aquele homem, porque aquele falava numa tal de perestroika, de não sei das quantas, gasnoca, ou seja, eram uns nomes que eu nem sabia falar, mas eu achava bonito. O Estadão dava a primeira página, a Folha a primeira página, o Globo a primeira página, a New York Times a primeira página. Ele foi o rei do Ocidente durante 7 anos. Estão lembrados? Não tinha um dia que você não lia na imprensa mundial Gorbachev na primeira página. Depois dele fazer tudo o que ele fez, o que resultou? Uma garrafa de vodka representada pelo Boris Yeltsin. Ou seja, cadê o novo homem que tinha sido criado? Então, eu queria dizer para vocês, não desanimarem da política. Eu digo, Marilena, para toda a molecada que eu vou debater, e perto de mim, quase todos vocês são moleque. Se não são, pensem que são e está bom. O que vale é o que a gente acredita. Então, é o seguinte, olha, eu vejo a tentativa da negação da política, cada eleição. Aí eu vi o que fizeram com a Dilma, foi pior do que o que fizeram comigo.
o preconceito contra a mulher é maior ainda, sabe? É muito maior. Eu vi o que foi essas eleições para prefeito agora em São Paulo, o que fizeram com o PT, sabe? Não há motivo para a gente ter raiva. Eu queria dizer o seguinte, olha, quando vocês não acreditarem mais em ninguém, eu não acredito no Lula, eu não acredito na Chauí, eu não acredito no Emir, eu não acredito no Haddad, eu não acredito na Dilma, eu não acredito em ninguém. Nem no Paulo Maluf eu acredito. Ainda assim, pelo amor de Deus, não desistam da política. Quando tudo parecer difícil para vocês, pense uma coisa. O político ideal que vocês desejam, aquele cara sabido, aquele cara probo, aquele cara, sabe, irretocável do ponto de vista do comportamento ético e moral, aquele político que a imprensa vende que existe, mas que não existe, quem sabe esteja dentro de vocês. Então, pelo amor de Deus, nos momentos mais difíceis, ao invés de vocês desistirem, assumam a política para vocês e mudem o que vocês quiserem mudar neste país. Mas não desista nunca. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que vieram aqui, a todos os convidados, ao companheiro Rio Falcão, presidente do PT. O livro está aí, desfrutem, briguem, xinguem, critiquem, mas aproveitem.